Gravando, senhora presidente. Obrigada, Jailson. Hoje é dia 19 de julho de 2024, estamos iniciando mais uma sessão da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, bom dia a todos os presentes, ao juiz, doutora Maria Anselma, doutor Henrique, doutor Luiz Eduardo. Doutor Luiz Eduardo, seja bem-vindo à 7ª Câmara, é um prazer tê-lo conosco. Também cumprimento a representação fiscal na pessoa do doutor Rodolfo e a todos os patronos presentes. Então, vamos iniciar a nossa pauta. Hoje nós temos 3 processos de julgamento e 2 sustentações orais agendadas, né? Vamos começar, então, pelo processo 4151068, Comercial Automotiva S.A. Eu sou a relatora e vou fazer, então, um resumo das acusações para contextualizar o julgamento. Deixa eu voltar. Trata-se, doutores, de uma peça recursal interposta em face do inconformismo do contribuinte com decisão monocrática que julgou totalmente procedente o auto de infração. Através do presente auto de infração, o fisco imputa ao autuado um par de acusações fiscais, a saber, a primeira, o item 1, falta de pagamento do ICMS por emissão e escrituração de operações de saídas internas de mercadorias sujeitas à incidência do imposto como não tributáveis. E a segunda acusação fiscal, apropriação indevida de crédito do ICMS através de lançamento efetuados na FD, transportados para o campo 57 outros créditos da GIA, para se tornar imposto indevidamente destacado em operações interestaduais. A autoridade fiscal narra que o estabelecimento autuado exerce como atividade principal o comércio atacadista de peças e acessórios novos para veículos automotores, KINAI 5307001, e que no desenvolvimento de suas atividades empresariais efetua a distribuição de peças e acessórios para as filiais do grupo empresarial Depascol em todo o território nacional. Assevera que o caso dos autos trata de operações sujeitas à incidência do ICMS por se tratar de transferência de peças e acessórios automotivos para as filiais do autuado, materiais que não poderiam ser classificados como bens de uso e consumo. No que tange ao item 1, afirma que, conquanto configuradas operações tributadas de operações de saídas de peças e acessórios de veículos automotores em transferências para as filiais paulistas, o autuado teria efetuado emissão de documentos fiscais sem o devido destaque do ICMS. Lado outro, no que tange às operações objeto do item 2, aduz que, malgrado o autuado ter efetuado o devido destaque do ICMS incidente nas operações interestaduais, incorretamente ele teria procedido ao estorno do imposto regularmente destacado. E as folhas 10, o fisco relaciona as mercadorias envolvidas nas operações, que eu vou citar: contrapeso, kit, cambagem, parafuso, fluido de freio, cristalizador para vidro, refil, higienização, carro e kit, limpeza, injeção via tanque. Então, doutores, esse é o resumo da acusação fiscal. Passo a palavra, então, ao patrono, o doutor Tiago, para que faça sustentação oral. Muito bom dia, doutor Tiago. Passo, então, a palavra. Bom dia, presidente, demais conselheiros e servidores e advogados. O caso, eu vou tentar resumir, né, e fazer uma sustentação oral breve. Nesse caso, o que acontece, né, a Comercial Automotiva, ela distribui alguns produtos para suas filiais, né, localizadas aqui em São Paulo e também fora do estado de São Paulo, e essas filiais, normalmente, elas prestam alguns serviços automotivos. E o que acontece? Essas mercadorias que foram encaminhadas para essas filiais foram encaminhadas com o objetivo delas utilizarem para a prestação desses serviços automotivos. É o exemplo que foi mencionado aqui, em relação ao contrapeso, kit cambagem, parafuso, fluido de freio, cristalizador para vidro, refrigeração carro e o kit limpeza e injeção via tanque. E o que nós gostaríamos de destacar é que, como foram produtos que foram destinados para uso e consumo dessas filiais, não haveria a incidência do imposto por conta da regra de isenção que é prevista no artigo 7º, inciso 4 do Regulamento ICMS. E nós trouxemos no curso do processo, tanto na impugnação quanto também no recurso ordinário, elementos que comprovam que esses produtos são utilizados exclusivamente na prestação desses serviços. Nós trouxemos alguns vídeos, né, onde é demonstrado, alguns vídeos inclusive da própria empresa, onde é demonstrada a realização de cada um dos serviços que ela produz e como esses materiais eles são utilizados nessa prestação de serviços.
e também, inclusive, juntamos um parecer técnico da própria empresa, onde consta uma informação detalhada de como esses produtos são utilizados. E, com base nesses elementos, dá para se verificar que todos esses produtos, eles são utilizados apenas na prestação de serviço, e não há como, inclusive, fazer a venda desses produtos para outros consumidores. Como, por exemplo, a exemplo do contrapeso, por exemplo, que é utilizado ali para fazer o serviço de balanceamento, e ele automaticamente já é utilizado naquele serviço, e não tem como ele ser vendido ou ser comercializado a título de mercadoria. E aí, o auto de infração envolveu tanto a exigência do imposto nas operações internas, como também a questão do creditamento em relação às operações estaduais, porque a contribuinte identificou que fez o pagamento indevido desses valores e promoveu, consequentemente, o creditamento desses montantes. Então, basicamente, são essas considerações que tínhamos, e aqui vale a pena destacar dois aspectos, né? O primeiro aspecto é que não deve ser aplicada ao caso aquela regra de exceção que é prevista na lista do ISS, no item 14.01, que trata da possibilidade da cobrança do ICMS quando há prestação de serviço com a comercialização de produtos, porque nesse caso, como não houve a comercialização do produto, ele foi utilizado exclusivamente na prestação do serviço, e ele foi consumido, na verdade, na prestação do serviço, não haveria que se falar na incidência do ICMS. E um outro ponto a ser destacado, inclusive vale relembrar, que há alguns pareceres aqui da própria Secretaria da Fazenda, analisando situações idênticas da contribuinte e confirmando que, quando esses produtos são utilizados na prestação de serviços, não haveria por que ocorrer a incidência do ICMS. E um outro ponto a ser destacado é que a fiscalização, ela justifica como critério para entender que esses produtos teriam sido comercializados a juntada de 3 notas fiscais onde teria ocorrido a venda de alguns desses produtos. Só que essas notas fiscais que foram juntadas no processo, elas se referem a outra filial, e não foi a filial não é uma filial que está na listagem elaborada pela fiscalização em relação aos destinatários dessas mercadorias. Então, não é um elemento de prova para se demonstrar que as outras filiais que estão listadas no auto de infração teriam praticado essa operação. Então, basicamente seriam essas considerações, e nós pedimos aí para que seja reformada a decisão anterior, né, e que seja cancelado integralmente o auto de infração em relação aos 2 itens. São essas considerações. Muito obrigado a todos. Ok, muito obrigada, doutor Tiago, e cumprimento pela sustentação oral, muito clara e objetiva. E passo, então, à leitura do voto. Então, começo pelo apelo recursal, os argumentos. Começo pela alegação preliminar, né, em que preliminarmente o recorrente argui a decadência do direito de fisco exigir o débito relatado no presente AIN, consoante as disposições do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, em relação à parte da exigência fiscal constante do item 2 do auto de infração, que se refere a fatos jurídicos ocorridos no período de janeiro a dezembro de 2017, conforme restou expressamente delimitado a folha 3529. Aqui eu transcrevo o trecho das razões recursais. E digo, a pretensão recursal não merece albergue, haja vista que as atuações decorrentes da apropriação indevida de créditos, como é o caso do item 2 do AIN, aplica-se a regra decadencial prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN, conforme preceitua a súmula 9 de 2017 desse Tribunal de Impostos e Taxas, com caráter vinculante no âmbito desse órgão de julgamento. E eu digo, a súmula 9, ela tem o seguinte teor: nas atuações originadas da escrituração de crédito indevido de ICMS, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1 do CTN. Então, eu escrevo também aqui o teor do artigo 173 e digo, veja-se que os fatos jurídicos tributários questionados pelo autuado ocorreram entre janeiro e setembro de 2017. Em relação ao período questionado, dia 1º de janeiro de 2018 é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário depois de 5 anos, ou seja, em 31/12 de 2022. Importante observar que a notificação da lavratura do AIN ocorreu em 14/10 de 2022, quando o contribuinte foi legalmente cientificado do seu conteúdo. Dentro, portanto, do lustro decadencial. Passo, então, às alegações de mérito. No cerne da resignação de mérito do contribuinte, desde a sua defesa, centra-se no argumento de que os produtos transferidos para as suas filiais
teriam sido aplicados única e exclusivamente na prestação do serviço desses estabelecimentos, parte integrante do serviço prestado e consumido na referida atividade, não sendo objeto de comercialização. O autor aduz a não incidência do imposto nas operações de transferência das mercadorias objeto do AIM para os estabelecimentos filiais, apontando como suporte jurídico as disposições constantes no artigo 4º, inciso 7º da Lei 637/489 e do artigo 7º, inciso 15 do RICMES, que expressamente disporiam que o imposto não incide sobre a saída com destino a outro estabelecimento do mesmo titular do material de uso e consumo. No âmbito fático probatório, afirma que o acervo probante colacionado nos autos conteria informações técnicas que demonstrariam a aplicação dos referidos produtos na prestação de serviços realizados pelas suas filiais, onde se comprovaria que os alimentos são bens de uso e consumo. A guisa de reforço ao seu posicionamento, aponta as orientações da douta consultoria tributária da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, por meio das respostas à consulta número 24878 de 2021, 21492M1 de 2021 e 4662 de 2014. Pois bem, o primeiro ponto que se põe em relevo diz respeito à ratio decidente da decisão atacada. Depreende-se dos autos que o juízo de piso, o juiz de primeiro grau, julgou improcedentes as alegações defensórias do autuado com fulcro em duas constatações. Primeiramente, verificou a existência nos autos de elementos probatórios a refutar a alegação defensiva de que os produtos objetos do AIM não seriam objeto de comercialização. Abro aspas, diz o julgador. As notas fiscais apostadas nos autos, que ele cita, demonstram que a filial da autuada, De Pascoal, procedeu venda de produtos, fluido de freio, cristalizador, e assim cai por terra a alegação da defendente que o estabelecimento pratica apenas a aplicação dos produtos exclusivamente na prestação de seus serviços. Fecho aspas. De salientar que o entendimento do julgador de piso foi firmado na esteira da manifestação fiscal, no sentido de que a empresa De Pascoal não apresentou provas de que não comercializa as mercadorias objeto do presente AIM. Durante os trabalhos fiscais, encontramos notas fiscais eletrônicas de venda dos produtos objetos da autuação por parte do contribuinte. Então, aqui eu esclareço a questão que foi colocada pelo patrono, que o entendimento da autoridade fiscal não diz respeito a nenhuma das filiais que estão sendo, na filial que está sendo autuada, mas diz respeito à alegação do próprio contribuinte de que a empresa De Pascoal não comercializa as mercadorias. Então, entendimento fiscal, as notas foram juntadas para demonstrar que a empresa De Pascoal comercializaria mercadorias. Não obstante, o recurso interposto pelo autuado se limita a reiterar as alegações defensivas, não fazendo nenhuma menção às provas encartadas nos autos pelo fisco, tampouco apresentando argumento específico para atacar a razão de decidir contida na decisão vergastada, que essas alegações em relação às notas, elas não vieram no recurso. Razão pela qual mantenho a decisão recorrida nesse ponto. Em segundo lugar, o juízo de piso se ressentiu da falta de comprovação de que os produtos objeto da autuação fiscal teriam sido consumidos exclusivamente na prestação de serviço pelas filiais. Nesse ponto, cabem algumas considerações. Nos termos do que dispõe o artigo 7º, inciso 15 do RICMES, que regulamenta o artigo 4º, inciso 7º da Lei 637/489, o imposto não incide sobre a saída com destino a outro estabelecimento do mesmo titular de material de uso e consumo. Referida norma trata de transferência de materiais de uso e consumo entre estabelecimento do mesmo titular, ou seja, de movimentação de material que não mais se encontra no ciclo mercantil. Na hipótese normativa em questão, conquanto adquiridos para uso próprio do remetente, ou seja, como consumidor final, há a saída dos referidos produtos para os estabelecimentos filiais. A circunstância, contudo, não se configura como saída de mercadoria, mas sim a saída de material de uso e consumo a ser utilizado pelos destinatários. Situação diversa e que não se enquadra no benefício fiscal estatuído no artigo 7º, inciso 15 do RICMES, é a transferência entre estabelecimento do mesmo titular, ainda que sob o signo de bens de uso e consumo, em que o estabelecimento destinatário final posteriormente reinsere os materiais na cadeia mercantil. De certo que incube o estabelecimento remetente dos materiais a prova do preenchimento do suporte fático do artigo 7º, inciso 15 do RICMES, a demonstração de que o material transferido, de fato, foi subtraído do ciclo mercantil, sendo consumido na realização da atividade econômica do destinatário, no caso, que se configuraria o consumidor final.
Retornando ao caso concreto, observe que o juízo de piso apreendeu que, abro aspas, embora a defendente tenha apresentado, juntamente com sua defesa, documentos, prints, nos quais há a demonstração de como são aplicados os produtos e para que servem, tais materiais apresentados não comprovam efetivamente se esses produtos seriam consumidos exclusivamente na prestação do seu serviço. Comungando do entendimento do lixo jogador monocrático quanto à importância do suporte probatório como legitimação da narrativa defensiva, examino os elementos probatórios relacionados aos autos, juntamente com a defesa, que são informações técnicas, imagens, links de vídeos, e constato o esforço probatório do autuado na demonstração da função e de como são aplicados os materiais. E aqui eu faço uma planilha que eu trago, extraindo, né, do material probatório do autuado, né, a descrição do material, a sua função e a sua aplicação. Em reforço, no seu apelo ordinário, o autuado diz que, abro aspas, ao contrário do que referenciado pela decisão recorrida, na documentação anexa à impugnação, o contribuinte juntou informações técnicas que demonstram a aplicação dos referidos produtos na prestação de serviço realizado por suas filiais, onde se comprova que os produtos são bens de uso e consumo. No entanto, a mera leitura da decisão recorrida não deixa dúvida quanto às razões adotadas. O juízo de piso examinou os elementos probatórios apresentados, mas concluiu pela sua desvinculação ao objeto de prova fixado no deciso, se esses produtos seriam consumidos exclusivamente na prestação de serviço. De fato, a demonstração da utilidade dos produtos, ou seja, sua função, ou como são aplicados e para que servem, não é suficiente para afastar as acusações fiscais. Haveria que se demonstrar a efetiva utilização dos produtos, ou seja, a ação, né, como material de uso e consumo para os estabelecimentos destinatários. Ademais, é certo que a mera alegação de que os materiais são inerentes ao serviço e não são vendidos separadamente pela De Pascoal, por si só nada comprova. Há uma, porque ser inerente ao serviço não significa necessariamente exclusividade do uso no serviço prestado. Há duas, porque as afirmações que o material, fluido de freio e cristalizador não são vendidos separadamente pela De Pascoal, vão de encontro ao contexto probante acusatório. Não parece demasiado repetir que as notas fiscais encostadas aos autos, né, e as folhas 840 e 845, demonstram que, diferentemente do que se alega, a empresa De Pascoal efetivamente realiza a venda dos produtos, fluido de freio e cristalizador para vidro. Especificamente em relação ao produto cristalizador para vidro, veja que a nota fiscal de folha 840 e 841 indica que a empresa De Pascoal, por meio de uma de suas filiais, vendeu o produto cristalizador para estabelecimento que também presta serviços automotivos, LC Auto Center ME, e aqui eu cito o CNPJ. Se, por um lado, tal fato demonstra ser inócua para a solução da lide, a declaração do fabricante do produto cristalizador para o vidro, colecionada as folhas 3341 e 3349, no sentido de que os produtos só podem ser usados como insumo na comercialização de serviços e soluções que só podem ser executados por profissionais capacitados e com equipamentos especiais, por outro, demonstra a improcedência da alegação no sentido de que o produto não é comercializado pela empresa De Pascoal. Eu digo isso porque, a despeito de se dizer que os produtos só podem ser, utilizados em serviços e soluções executados por profissionais capacitados, há uma nota, né, que indica que esses produtos foram vendidos para um outro estabelecimento que também presta serviços automotores. Ao fim, o que prevalece é o entendimento fiscal no sentido de que se está a tratar de produtos de prateleira, os quais podem ser encontrados em diversos distribuidores de peças e produtos automotivos. Certo é que o julgador deve formar a sua convicção acerca das provas produzidas, ponderando sobre a qualidade e a força probante dessas. Assim, para o desfecho da lide favoravelmente aos interesses do autuado, as provas apresentadas deveriam comprovar, de forma cabal, que os materiais em questão foram consumidos exclusivamente na prestação de serviços, não tendo sido reinseridos na cadeia mercantil. Prossigo no exame das provas e constato que o autuado colacionou as folhas 3271 e 3340, normas técnicas da EBNT relativas à inspeção de segurança veicular. Em que pese o ânimo probatório do contribuinte, é indiscutível que a mera apresentação de regras de padronização da BNT não pode demonstrar que, repito sem temer exaustão, os materiais objeto da autuação fiscal foram consumidos exclusivamente pelos estabelecimentos filiais destinatários da prestação desse serviço.
Por fim, não me passa despercebida a alegação de que seria equivocada a premissa acusatória de que as mercadorias seriam fornecidas em conjuntos com o serviço prestado, enquadrando-se na hipótese de exceção constante do item 14.01 da lista de serviços da Lei de 116.03 e, portanto, sujeitas à incidência do ICMS. Contudo, não é essa a premissa fiscal. A premissa acusatória a sustentar o auto de infração senta-se no argumento de que a De Pascoal não apresentou provas de que não comercializa as mercadorias, que em verdade seriam produtos de prateleira, os quais podem ser encontrados em diversos distribuidores de peças e produtos automotivos. A hipótese de configuração de exceção à Lei Complementar 116.03 é abordada como hipótese subsidiária, no âmbito da eventualidade, ou, nas palavras da autoridade fiscal, imaginária. Abro aspas. Conforme argumento explicitado anteriormente, a De Pascoal não apresentou provas de que não comercializa as mercadorias objeto do presente AIM. No entanto, mesmo que imaginariamente todos os produtos objetos da autuação fossem utilizados exclusivamente na prestação de serviços, os serviços prestados pelo autuado são exceções à Lei Complementar 116.03. Nesse contexto, cabe acrescentar que qualquer discussão válida acerca da não classificação dos produtos como peças e partes, a configuração de exceção à Lei Complementar 116.03 só se instauraria diante da comprovação do emprego da prestação de serviços pelas filiais do autuado, que não ocorreu no presente caso. Avanço no exame da lide e observo que, em seu apelo recursal, o autuado traz dois argumentos subsidiários. O primeiro diz respeito a recente julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade, número 49, DC 49, que fixaram o entendimento de que não seria devido o ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimento do mesmo titular. Destaque-se inicialmente o posicionamento da consultoria tributária da Cefaz acerca da modulação dos efeitos da DC 49. Aí é que eu trago um trecho, vou destacar apenas esse parágrafo. Na mesma oportunidade, o STF julgou improcedente os embargos de declaração para modular os efeitos da declaração de constitucionalidade de forma que a decisão produzisse efeito a partir de 1 de janeiro de 2024. Com efeito, no julgamento da DC 49, a Corte Suprema, diante do acolhimento parcial dos embargos de declaração, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão somente tivesse eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos judiciais que estavam pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento do acordo, que analisou o mérito da lide, que ocorreu em 24 de 5 de 2021. Assim, relevante para o desvio da controvérsia dos autos é que a ata de julgamento do acórdão, que analisou o mérito da ação declaratória da DC 49, foi publicada em 29 de 4 de 2021, e que o presente auto de infração, que embarca infrações relativas ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, foi lavrado em 13 de 10 de 2022, de modo que, ao revés da pretensão recursal, as acusações fiscais em apreço não se encontram albergadas pela modulação dos efeitos de julgamento da DC 49 pelo Supremo Tribunal Federal. Outro argumento subsidiário trazido na defesa e no apelo recursal é que alguns dos produtos objeto da autuação fiscal estariam sujeitos à sistemática da submissão tributária, consoante as disposições do convênio ICMS 142 de 2018 e as normas correlatas constantes do ICMS. Na decisão recorrida, entendeu-se que incumbiria ao autuado a demonstrar sua condição de substituto tributário na entrada dos produtos em seu estabelecimento. Apenas a título argumentativo, cumpre ressaltar o entendimento da nossa consultoria da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, por meio da consulta 19.102 de 2019, a esclarecer que na escrituração de entrada relativa a mercadorias adquiridas para uso e consumo sujeitos ao regime de submissão tributária, o contribuinte deveria utilizar o COFP 1407 a 2407, compra de mercadorias para uso e consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime da submissão tributária. A despeito disso, o que se faz relevante para a solução da lide é que o autuado sequer logrou demonstrar o quanto alegado no seu apelo defensório. Alguns dos produtos objeto da autuação estariam sujeitos à sistemática da submissão tributária. Destaque-se que o argumento formulado foi no sentido de que os seguintes produtos estariam indicados no anexo do convênio ICMS 142 de 2018 como sujeitos ao regime da submissão tributária. Seria o contrapeso, o kit cambagem e o cristalizador para vidro. De plano, é dever anotar que, conquanto estejamos a tratar de operações ocorridas entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018,
O aludido convênio ICMS 142 de 2018 somente passou a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. E aqui eu transcrevo a cláusula 35ª. A despeito disso, não há como se olvidar que, em agosto de 2015, foi publicado o convênio ICMS 92, que estatuiu normas gerais a serem aplicadas ao regime da submissão tributária e antecipação do ICMS, e esse convênio 92 de 2015 foi revogado a partir de 1º de janeiro de 2018 pelo convênio ICMS número 52 de 2017. E assim, esse convênio 52 de 2017 foi revogado a partir de 2019 pelo convênio 142 de 2018. É bem verdade que o item 58 do anexo 11 e o item 7 do anexo 12 e o item 22 do anexo 2 dos convênios vigentes à época dos fatos narrados no AIM, em relação, então, aos convênios que estavam vigentes, que era o convênio 92 de 2015 e o convênio 52 de 2017, guardam identidade com o convênio 142 de 2018, apontado pelo autuado. Mas o que é importante e necessário esclarecer é que tal identidade não socorre ao autuado. Veja-se que, conquanto conste no item 22 do anexo 2, autopeças, dos referidos convênios, o produto peso de chumbo para balanceamento de roda, não vislumbro nos autos a demonstração de que o material base dos contrapesos objeto da autuação fiscal seja, de fato, chumbo. Veja-se alguns dos produtos consignados nos documentos fiscais. Então, aqui eu tenho a descrição dos produtos. Conforme ressaltado, a sujeição de uma mercadoria ao regime da submissão tributária exige o cumprimento simultâneo de 2 requisitos: a correta adequação da classificação fiscal, MCM-SH, da mercadoria à classificação prevista na legislação, e a adequação da descrição da mercadoria àquela utilizada no dispositivo legal que institui o regime, com observância dos segmentos elencados pelo legislador, os anexos. Assim, para demonstrar a alegada sujeição dos contrapesos objeto do AIM à sistemática da submissão tributária, nos termos do item 22 do anexo 2, autopeças dos referidos convênios, caberia o autuado demonstrar que o material de base do contrapeso consignado nos documentos fiscais seria o chumbo, e não outros materiais não especificados na norma apontada, como, por exemplo, aço, zamáquina, que é uma liga metálica composta por zinco, alumínio, magnésio e cobre, normalmente utilizados na fabricação de contrapesos. Ressalte-se que tal exemplificação tem caráter meramente ilustrativo, vez que, repito, que haveria que se comprovar que o material base dos contrapesos consignados nos documentos fiscais em questão era chumbo. Não há se olvidar que o regime da submissão tributária visa concentrar a cobrança do ICMS relativa a operações com determinadas e específicas mercadorias que o legislador entendeu vulneráveis a práticas sonegatórias, e daí, então, a imperatividade da adequação da descrição da mercadoria àquela utilizada no dispositivo legal que estabeleceu o regime. No outro caso, veja que o aludido item 58 do anexo 11 da norma citada trata de materiais de construção e congêneres, mercadorias que, por sua concepção de fabricação, são aplicadas em obras de construção e estão exemplificadas no parágrafo 1º, artigo 1 do anexo 11 do RICMS. De certo que em tal classificação, o produto kit cambagem parafuso não se enquadra, pois, segundo elementos de prova trazidos nos autos pelo autuado, o produto kit cambagem parafuso é usado para ajustar o ângulo de cambagem dos veículos, garantindo melhor dirigibilidade e desgaste correto dos pneus. Conforme explica o professor e ex-juiz do TIT, Dr. José Roberto Rosa, há mercadorias que têm o mesmo nome e mesmo NCM, mas têm finalidades diferentes. Então, ele explica, então, que apesar de ter o mesmo nome e a mesma NCM, tem finalidade diferente, então não se enquadraria no mesmo item da norma. Por sua vez, o item 7 do anexo 11, trata de materiais de limpeza, produtos que... O que são materiais de limpeza, no meu entender? São produtos que removem sujidades. Mas, segundo o acervo probatório dos autos, o produto cristalizador para vidro criaria uma película repelente no vidro dos veículos, melhorando a visibilidade em dias de chuva, aumentando a segurança de vida útil das palhetas, de maneira que, evidentemente, tal produto não se amolda ao conceito de material de limpeza. Como bem se vê, o autuado não logrou demonstrar a alegação de que os produtos contrapeso, kit cambagem parafuso e cristalizador para vidro, objeto da autuação fiscal, estavam, à época dos fatos, sujeitos à sistemática da submissão tributária. No mais, no que tange à alegação recursal de que o estorno de débitos do item 2 do AIM teria seguido a disposição do artigo 63
inciso 2 do RICMES, vez que, se tratando de fato atinente à escrituração dos livros fiscais da contribuinte, teria procedido à escrituração dos referidos valores a título de estorno de débito, razão assiste a douta representação fiscal quando assevera que, abro aspas, não se verifica o alegado erro de fato na escrituração dos livros fiscais da autuada, para os quais foram devidamente transportadas as informações contidas nas notas fiscais de saída, o que inclui ICMS incidente nas operações sem nela destacado, conforme se verifica nas DANFs, sendo dessa forma irregular os estornos dos débitos por ela efetuados. Por fim, recordo que na seara administrativo-tributária que se busca a demonstração jurídica do fato, que se encontra nas manifestações e provas apresentadas, o que a doutrina define como verdade formal. No caso subexame, ao autuado foi conferida ampla possibilidade de exercer o seu direito probante, e o acervo probatório defensivo por ele apresentado foi devidamente submetido ao crivo do contraditório. Não obstante, a análise detida nos argumentos e no acervo probatório constado nos autos pelas partes não permite outra conclusão senão a de legitimidade da autuação fiscal. Vale realçar, por fim, que a legislação de regência fincou o obstáculo à apresentação intempestiva de provas sem a demonstração das hipóteses excepcionais nela previstas, artigo 19 da Lei 13457 de 2009. Passa, então, a análise dos argumentos relativos aos juros. Especificamente em relação à atualização do valor básico da multa, a arguição recursal não pode ser conhecida, haja vista que a matéria se encontra pacificada no âmbito do Tribunal de Impostos com a publicação da súmula 13 de 2018. Contudo, a insurgência do autuado também se dirige contra o termo inicial adotado pelo fisco para a incidência dos juros sobre a multa, aduzindo que o artigo 96 disporia sobre o juro sobre multa, que deveria incidir a partir do segundo mês subsequente da lavratura. E aqui eu explico, então, no que tange a incidência do juro sobre a multa, há que se observar que a legislação de regência estabelece dois termos que não devem ser confundidos, né? A legislação vigente à época, mas que são comumente confundidos. O termo inicial para a atualização do valor básico da multa, que no caso seria a partir do dia seguinte ou do vencimento do imposto sobre o qual a multa será aplicada, e a partir do mês em que desconsiderado, no item 1, a partir do mês que desconsiderada a importância acreditada, o saldo se tornar devedor, né, no caso do item 2. E também a diferenciação entre o termo inicial referente ao juros de mora, sim, que esse incide a partir do segundo mês subsequente da a notificação do AIM. E aqui eu transcrevo, então, os dispositivos aplicáveis ao auto. Então, evidencia-se, portanto, que, ao revés do que o autuado aduz, o presente auto de infração foi lavrado em estrita observância da legislação tributária. No mais, constato que, em sua peça defensiva, o autuado aduziu a necessidade de limitação da taxa de juros de mora à taxa Selic. E, então, eu aplico, né, eu entendo que o AIM abarca parcialmente fatos geradores anteriores a 1º de novembro de 2017, então, diante disso, eu dou guarida ao requerimento do contribuinte, limitando os juros aplicáveis ao montante de imposto e à multa, a taxa Selic. Então, doutores, eu conheço parcialmente do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para limitar os juros ao percentual da taxa Selic. Eu, como voto, peço desculpa aí pelo alongado do voto, mas é porque realmente havia necessidade. Então, aí eu já registrei meu voto, aí está em discussão. Passo a palavra aos doutores. Doutor Henrique, alguma questão? Senhora presidente, apenas para parabenizar a senhora pelo voto, sempre com muita qualidade seus votos e uma análise pormenorizada. Eu vou acompanhar o voto da senhora presidente, porque, de fato, a questão probatória aí, para mim, o contribuinte não conseguiu espancar todas as dúvidas que fundamentam a autuação, e a análise foi muito bem feita pela senhora presidente, com a qual eu concordo. Obrigada, doutor Henrique. Doutora Maria Anselma? Doutora Luciana, faço as palavras do doutor Henrique as minhas. Também, da mesma forma, parabéns pelo voto. Eu acompanho porque eu entendo também que a contribuinte não conseguiu trazer as provas suficientes para provar a lide fiscal, para, como diz, contestar a lide fiscal. Então, eu realmente vou acompanhá-la. Muito obrigada, doutora Maria Anselma. Doutor Luiz Eduardo? Também parabenizo a presidente pelo voto exaustivo, no qual acompanho integralmente. Acredito que o cerne da questão seria a exceção na lei do ISS, pelo qual a doutora tratou adequadamente. Portanto, vou acompanhar também. Muito obrigada, doutor Luiz Eduardo. Doutor Rodolfo, alguma consideração? Bom dia a todos. Nenhuma consideração. Mais uma vez, parabenizo
a doutora pelo voto. Acho que abordou todas as dúvidas que o contribuinte trouxe, né, colocou para serem rebatidas. E creio que, como os demais membros da Câmara, estou satisfeito com relação ao voto. Obrigado. Ok, obrigado, doutor Rodolfo. Então, doutores, eu estou encerrando os debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Então, doutor Tiago, mais uma vez, obrigado. O recurso ordinário, então, do contribuinte foi parcialmente conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Então, desejo-lhe uma ótima semana. Muito obrigada. Igualmente, obrigado. Até mais. Até mais. Doutores, então, vamos passar ao próximo processo, né, que nós temos sustentação oral. É o processo número 41.46.964, Roge Comércio e Distribuidora de Cosméticos. A relatora é a doutora Maria Anselma, a quem eu passo a palavra para que faça um resumo das acusações. Obrigada, presidente. Eu vou ler, então, aqui a acusação. E, mais uma vez, bom dia a todos. Vem aqui. Bem, trata-se de recurso ordinário proposto pela contribuinte Roge Comércio e Distribuidora de Cosméticos Limitada contra a decisão que julgou procedente do AIN. É uma única infração, é relativa ao pagamento do imposto. Deixar de recolher por guia de recolhimentos especiais, conforme previsto no artigo 526-A do RICMES 2000, o ICMS no valor de tanto no momento da entrada no estado de São Paulo, no período de janeiro a fevereiro de 2017, conforme discriminado no demonstrativo anexo 1, referente à entrada de mercadorias sujeitas ao regime jurídico de substituição tributária provenientes da empresa Roger Goiás Distribuidora Limitada, localizada no estado de Goiás. As operações se encontram devidamente escrituradas no livro fiscal próprio, sem crédito do imposto, com exceção ao item, com exceção de 21 itens que também foram relacionados no demonstrativo anexo 1. Infração comprovada por demonstrativos, relatórios circunstanciados e demais julgamentos, demais documentos juntados. A autuada foi devidamente notificada do AIN, apresentou tempestiva defesa, alegando de forma preliminar nulidade do AIN por causa de citação e intimação da suposta responsável solidária, falta de consideração dos pagamentos realizados no cálculo do AIN e não aplicação da redução da base de cálculo disciplinada no artigo 34 do anexo 2 do RIC. No mérito, alega a impossibilidade de exigir ICMS antecipado por meio de decreto, conforme tema 456 STF. Ainda afirma a existência de responsabilidade solidária da recorrente. Isto porque a simples caracterização de possível interdependência entre a impugnante e a Roger Logística, no mais, não é suficiente a legitimar a atribuição de responsabilidade solidária à última. Por fim, fala sobre a inconstitucionalidade dos juros de mora, devendo ser aplicados em percentuais da Selic,
e o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo ser reduzida. A manifestação fiscal se fez as folhas 3.018 a 3.022 e o julgador de primeira instância converteu o julgamento em diligência para que o agente fiscal autuante se manifestasse sobre alegações apresentadas pela contribuinte, sobre os recolhimentos efetuados, sobre o erro da aplicação da redução da base de cálculo, as operações autuadas e sobre a suposta falta de envio da notificação da lavratura no DEC da contribuinte. O ilustre agente fiscal de rendas, as folhas 3.028 a 3.048, encaminhou notificação à contribuinte solicitando a apresentação das informações por parte da contribuinte referente ao pagamento das notas fiscais. Em entendimento, a contribuinte juntou aos autos as folhas 3.048 a 3.059 na mesma planilha anteriormente juntada sem discriminação de juros e ou multa. Houve, assim, uma segunda notificação encaminhada às folhas 3.060 a 3.081, onde, em atendimento às folhas 3.082, afirmou que houve o recolhimento de todas as notas fiscais recebidas no mês acima indicado, contendo todos os itens da operação. Ocorre que não foi feito o recolhimento individualizado, tendo a contribuinte autuada feito como uma guia por mês, contemplando todas as notas fiscais recebidas dentro dos meses acima mencionado, não havendo juros e multa no período, e ainda juntou o recolhimento onde não constam as descrições das notas fiscais. Assim, houve o envio de uma terceira notificação, conforme folhas 3.097 a 3.109, requerendo que a contribuinte autuada apresentasse eventual regime especial que autorizasse a efetuar a apuração mensal, diferentemente do previsto no artigo 426-A do RICMES 2000. Ou, se não houvesse, apresentasse planilha contendo discriminação clara e precisa da parcela referente ao ICMS-D, aos juros e à multa moratória para cada item da nota fiscal. Porém, não houve qualquer resposta por parte da mesma. Houve resposta às folhas 3.110 a 3.116, solicitação de diligência por parte da outra representação fiscal, que houve manifestação em retorno às diligências da representação fiscal. A contribuinte manifestou-se e o julgador de primeira instância julgou procedente o AIN com a decisão proferida nos seguintes termos. Isto posto, julgo procedente o AIN 4136-964, dígito 1, lavrado contra a contribuinte Roger Comércio Distribuidor e Cosméticos. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Houve admissibilidade dos pressupostos encontrados no recurso, portanto, foi deferido. Diante da sustentação oral, eu suspendo para aguardar, presidente, é o relatório. Ok, muito obrigada, doutora Maria Anselmo. Então, eu passo a palavra, então, ao patrono, doutor Gustavo. Doutor Gustavo, por favor, pode fazer a sustentação oral. Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela palavra. Bom, como muito bem relatado pela relatora, trata-se de um auto de infração de exigência de ICMS antecipado dos meses de janeiro e fevereiro de 2007, em decorrência da aquisição de mercadorias oriundas do estado de Goiás, mercadorias essas que não possuem protocolo ou acordo entre os estados para fins de tributação, de substituição tributária nessas remessas. Então, por conta disso, o artigo 426A do Regulamento ICMS prevê que a empresa deve recolher o ICMS antecipado assim que as mercadorias dão entrada no estado por meio de guia GNRE, né, Guia Nacional de Recolhimentos Especiais. A acusação é basicamente isso. Existem diversos argumentos nos nossos recursos, dentre eles o que foi muito bem relatado pela relatora na prévia do relato da infração, de que parte dessas operações teriam sido pagas, foram feitas diversas diligências e, de fato, entendeu-se em primeira instância que não estaria comprovada
esse pagamento parcial, pelo fato de não ter abertura dos pagamentos por nota fiscal, como prescreve a legislação. Acho que esse é um ponto que foi exaustivamente analisado em primeira instância e me parece superado. Os pontos que eu gostaria de trazer aqui na sustentação oral são 2 pontos específicos. O primeiro, em relação a uma nulidade e, caso superada a nulidade, a um recálculo do auto de infração, tendo em vista a necessidade de redução da base de cálculo de 18% para 12%, previsto no artigo 34, anexo 2 do regulamento. O artigo é bastante específico, ele traz uma relação de mercadorias que devem ter a base de cálculo reduzida para 12%. Dentre essas descrições de produtos estão os produtos autuados e a fiscalização não aplicou essa redução. É importante ressaltar aqui que, dentre os requisitos desse artigo, estão a necessidade de não ocorrer venda ao consumidor final, o que não ocorre. A Rogi é uma empresa distribuidora, ela adquire essas mercadorias e vende para distribuidor, para mercados ou revendedores dentro do estado de São Paulo. E o outro requisito, que é vender dentro do estado de São Paulo, também ocorre. Ela revende majoritariamente, na verdade, exclusivamente dentro do estado de São Paulo. Então, todos os requisitos para aplicação do artigo 34 e redução dessa base de cálculo para 12% estão presentes. No cálculo que a fiscalização apresenta, eles até inicialmente consideram essa redução de cálculo para 12%, mas no cálculo das bases para ST isso não é aplicado. Então, até um certo ponto do cálculo da fiscalização, ele considera essa redução de cálculo, mas para fins de cálculo da ST devida, da base, isso não é considerado. Então, esse é o nosso primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. A gente tem um pedido de nulidade com base nisso e, caso superada a nulidade, que ao menos seja determinada a redução da base de cálculo para que a alíquota efetiva seja 12%. O outro ponto no mérito se refere à aplicação do tema 456 do STF. Como dito aqui, a gente está tratando de uma autuação de antecipação do CMS, e o STF julgou justamente isso no tema 456. É certo que não foi da legislação de São Paulo, era um julgamento que analisou a legislação do Rio Grande do Sul, mas tem alguns pontos aqui que eu entendo são importantes de ressaltar. Primeiro, foi um julgamento em repercussão geral, ou seja, aplicável em âmbito nacional, inclusive pela legislação paulista aplicável aqui dentro do TIT. O Estado de São Paulo foi amicus curiae nessa ação, então, ainda que tenha sido analisada a legislação do Rio Grande do Sul, o Estado de São Paulo se habilitou como amicus curiae, foi deferido e acompanhou até o final o julgamento desse caso. E por que justamente o Estado de São Paulo entrou como amicus curiae? Porque a legislação é exatamente igual. A gente traz no nosso recurso e memoriais que foram apresentados no passado, a gente apresentou de novo para fim de economia processual, mas está muito claro no recurso que a gente traz um quadro com comparativo de que a legislação é idêntica. A gente tem uma lei que traz uma delegação genérica com a possibilidade do Estado exigir ICMS antecipado e depois a efetiva criação da antecipação do ICMS por um decreto, né, que é o nosso regulamento aqui do Estado de São Paulo. Isso fica muito claro, eu até peço Vênia para ler a emenda do artigo 456, que diz o seguinte, abro aspas, antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS no momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito e a substituição progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Lei complementar federal, a gente já posso esclarecer que a gente não tem uma lei complementar federal que crie essa antecipação do imposto. Importante lembrar que a gente está tratando aqui de um recorte da hipótese de incidência em que é alterado o momento da ocorrência do fato gerador para a entrada da mercadoria no estabelecimento, não para a saída. Então, por isso que o STF entendeu pela necessidade de lei complementar, quando a gente está falando de substituição tributária, ou
antecipação sem substituição. A gente tem as duas situações aqui no Estado de São Paulo. Ele exige a lei em sentido estrito. É importante esclarecer que a gente tem aqui na Lei 6374 de 89 uma disposição que trata da possibilidade do Estado instituir a antecipação tributária. Só que justamente, tinha um artigo equivalente na legislação do Rio Grande do Sul, e é exatamente aí que o STF definiu que não pode ter lei em sentido estrito. Quer dizer que a lei deve ser em sentido estrito. Eu não posso ter uma lei genérica, só delegando para o decreto fazer criar essa antecipação e depois um decreto criando. Isso fica muito claro em um trecho da ementa do leading case lá do tema 456, em que se fala o seguinte: são, abre aspas, inconstitucionais a regulamentação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência do fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetida à reserva legal. Então, aqui fica muito claro que não se pode ter essa situação da legislação delegando para decreto. E é justamente o que acontece no Estado de São Paulo. Tá? A antecipação do ICMS foi criada especificamente pelo decreto. A gente já viu alguns argumentos da representação fiscal do próprio fiscal atuante, no sentido de que a gente teria essa lei que cria, mas isso é rechaçado por esse trecho que eu trouxe lá do julgamento no Supremo. Então, eu acredito que são esses os principais pontos. Tá? A gente reforça, de novo, todos os pontos do nosso recurso, em especial essa necessidade de redução da base de cálculo por conta do artigo 34 do anexo 2 do regulamento ICMS, e essa questão de mérito da impossibilidade de cobrança de antecipação do Estado, aqui, de antecipação do ICMS aqui no Estado de São Paulo, pelo fato de a gente ter uma lei genérica que delega o decreto que efetivamente cria antecipação, o que foi definido pelo STF como indevido. Também, para finalizar, só queria pontuar que a gente já tem diversas decisões aqui desse tribunal, em diversas câmaras, nesse sentido, aplicando o tema 456 do Estado de São Paulo, e também no Tribunal de Justiça. A jurisprudência hoje do Tribunal de Justiça é bastante expressiva nesse sentido, de aplicar, ainda que esse julgamento tenha sido em sede de uma legislação do Rio Grande do Sul, aplicar o raciocínio que foi utilizado pelo STF para analisar a legislação de São Paulo, e aí não resta dúvida de que essa sistemática criada para antecipação do ICMS não deve prevalecer. Então, obrigado pela oportunidade, presidente. Eu fico à disposição para qualquer dúvida e queria reforçar de novo nosso pedido de cancelamento integral do auto de infração. Ok, muito obrigada, doutor Gustavo. Lhe cumprimento pela sustentação oral e passo a palavra à relatora para a leitura do voto. Doutora Maria Anselmo. Para mim está sem áudio, doutora Maria Anselmo. Professor José Rosa, né, que a gente não pode pôr... Está entrecortando, doutora Maria Anselmo. Tá me ouvindo bem? Agora Melhorou? sim. Melhorou, agora sim. Deixa eu arrumar aqui, porque acho que meu microfone. Bem, então, repetindo, obrigado, presidente, pela palavra. Doutor Gustavo, obrigado pelos esclarecimentos. Eu realmente estava em dúvida, e na minha dúvida eu acabei pondo um ponto de pergunta no possível voto, que eu acabei não concluindo por conta disso. Então, eu vou pedir à presidente, doutora Luciana, se ela me permite retirar o processo de pauta, vou voltar para a análise para que eu possa realmente trazer o voto e não cometer nenhuma injustiça. Perfeito, doutora Maria Anselmo.
Alguém tem alguma consideração? Ok. Então, doutor Gustavo, o processo vai ser retirado de pauta para a doutora Maria Anselma fazer uma reavaliação do seu voto. Tá? Maravilha. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, presidente. A senhora quer que eu devolva o processo diretamente para a senhora, ou não para a pauta, diretamente para a senhora editar, não é isso? Olha, presidente, pode devolver para a pauta, que assim a gente já agiliza, né? Tá bom. Então, já se sair para... já sai na primeira sessão que a gente terá, é isso? Não, na próxima sessão acho que já temos processos agendados. Né? Na próxima, teria que passar para o doutor Silva para outra sessão. Tá, então... pode ser. Tá, então vou devolver. Porque ficou... eu, na verdade, fiquei com uma dúvida, mas agora já clareou tudo. Tá ótimo, obrigada. Ok, então processo devolvido para a pauta. Ok, obrigada, presidente. Então, agora nós vamos passar ao último processo da pauta, a em 474.583, Pama Mecânica e Fundição Limitada. O relator é o doutor Henrique. Nós não temos advogados presentes para sustentação oral, então passo diretamente a palavra ao doutor Henrique para a leitura do voto. Muito obrigado, senhora presidente. Novamente, cumprimento a todos. Eu vou fazer uma leitura rápida e resumida do relatório e já passo ao voto, então. Esse é um recurso ordinário apresentado pela Pama Mecânica Fundição, a respeito do qual houve determinação de retorno às câmaras ordinárias para complemento de julgado, em razão de decisão exarada pela Câmara Superior em sede de recurso especial. Nessa decisão, se julgou parcialmente procedente, o recurso especial do contribuinte, especificamente no ponto em que ele tratava da alegação de nulidade da decisão exarada pela 11ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. E nesse argumento, o contribuinte afirmava que a decisão era silente quanto à alegação de nulidade da autuação por deficiência de fundamentação legal, apta a embasar a exigência do item 3.3 do auto de infração. A Câmara Superior ela foi expressa ao determinar que os demais argumentos apresentados pelo contribuinte fiquem com sua análise sobrestada até que seja proferida nova decisão, que é a que eu passo a fazer. O recurso ordinário apresentado pelo contribuinte traz às folhas 425 e 428 o argumento de que a autuação seria nula por deficiência de fundamentação legal em relação ao item 3.3 acima transcrito, uma vez que se limita a simplesmente apontar o artigo 61 do regulamento do CMS, sem, no entanto, mencionar qual de seus parágrafos teria sido descumprido. São da recorrente as palavras, abro aspas. A acusação está embasada no caput do artigo 61, assim emendado, e aí está citado o caput do artigo 61. Entretanto, em caso, as normas singularizadoras do creditamento estão previstas nos parágrafos 1º e 15 do artigo 61, ou seja, a acusação obrigatoriamente deveria apontar com clareza qual parágrafo foi infringido pela autuada, o que não ocorreu na autuação posta à análise da nulidade. Fixadas tais premissas, dessume-se que o presente lançamento é falho, incompleto em sua fundamentação legal, sendo imperioso que se aponte qual regra jurídica se entende violada, o que obviamente não foi feito na espécie, sequer em tese. A bem da verdade, essa inconsistência de informações instala irremovível dúvida sobre os requisitos intrínsecos da autuação, de modo a torná-la imprestável ao fim que se destina, evidenciando típico defeito na motivação legal, eis que torna inviável para a recorrente o exercício constitucional do direito à ampla defesa.
Como se vê, não há dúvida sobre a nulidade da autuação, que, ao deixar de tipificar precisamente o dispositivo legal que entende violado, acabou por cercear o direito de defesa da autuada ora recorrente, pois essa não identifica com segurança qual o ilícito que lhe é apontado e qual o embasamento legal para a aplicação da multa qualificada. Posto isso, requer preliminarmente seja anulado o presente auto de infração em razão do notório cerceamento de defesa decorrente da capitulação incorreta utilizada pelo fiscal autuante sob pena de ofensa ao artigo 5º, inciso 55 do texto maior, combinado com os artigos 142, 202, 203, todos do Código Tributário Nacional. Contra referido argumento, adota a representação fiscal em seu parecer em recurso ordinário de folhas 453 e 468, especialmente as folhas 457 e 458, alega que o relato das acusações constantes do item 3.3 é claro, que o AIN cumpre os requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, que não houve prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, que a capitulação da infração está correta e suficiente, uma vez que o dispositivo descumprido seria de fato o caput do artigo 61 do Regulamento CMS. A razão, em caso, está com a douta representação fiscal. O relato da infração, consubstanciado no item 3.3 do AIN 40.745831, assim como os demais itens, cumpre os requisitos impostos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional. No documento, vem verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a matéria tributária está devidamente determinada, o auto de infração traz o cálculo do tributo devido, o sujeito passivo está identificado, a penalidade cabível está corretamente proposta. O contribuinte tem acesso a todos os dados e elementos que permitem o amplo exercício de seu direito de defesa, fazendo cumprir, portanto, o artigo 5º, 55 da Constituição Federal. E aqui só um detalhe, o contribuinte se baseia também nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, mas eles não têm aplicação, uma vez que eles se referem a débitos inscritos em dívida ativa. Não há erro ou insuficiência em se apontar o artigo 61 caput do Regulamento CMS como dispositivo legal descumprido e, assim, não havia necessidade de complementação da acusação para incluir menção específica a alguns dos parágrafos do referido artigo 61. O caput do artigo 61, que impõe que, entre aspas, para a compensação será assegurado ao contribuinte, salvo disposição em contrário, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nos termos do item 2 do parágrafo 1º do artigo 59, relativamente à mercadoria entrada, real ou simbolicamente, em seu estabelecimento ou a serviço a ele prestado, em razão de operações ou prestações regulares e tributadas, é o artigo afrontado pela conduta infracional do contribuinte. Como bem apurado pela fiscalização, não houve operações que pudessem ensejar o direito ao crédito do imposto para as competências levantadas, meses de abril, agosto, outubro e dezembro de 2012 e março a junho de 2015. E aí eu menciono um pedaço do relato da infração, em que justamente a autoridade dá conta da ausência das operações que justificariam o direito ao crédito. Some-se a isso a arguta observação da autoridade fiscal, as folhas 411, no sentido de que, no período apontado na acusação, as GIA de folhas 259 e 366 reforçam a ausência de industrialização. Dessa forma, o dispositivo legal descumprido é justamente aquele citado pela autoridade fiscal no item 3.3 do AIN 4074-5831, ou seja, o artigo 61 caput do Regulamento CMS, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida nesse ponto. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário em relação ao quanto determinado pela Egrégia Câmara Superior e, no mérito, nego-lhe provimento. E é dessa forma que eu voto, senhora presidente. Ok, doutor Henrique, muito obrigada. Primeiramente, eu queria lhe cumprimentar, né, pelo excelente voto, como sempre, os votos do doutor Henrique são sempre muito precisos, muito densos, e já dizer que eu vou acompanhá-lo integralmente. De fato, concordo que a conduta narrada, né, ela se amolda perfeitamente ao dispositivo que foi apontado como infringido, né, que é o caput do artigo 61 do RICMES, né. Eu também não vislumbro qualquer prejuízo do direito de defesa. E, por fim, assim como o relator, também entendo que foram satisfeitos, né, perfeitamente satisfeitos os requisitos do artigo 142 do CTN. Então, eu entendo que resta devidamente atendida a determinação para a complementação do julgado proferida pela Câmara Superior, né, ou seja, foi realizada devidamente a prestação jurisdicional. Então, parabéns, doutor Henrique,
Então, eu passo a palavra aos demais colegas. Doutora Maria Anselma. Presidente, nada a acrescentar, só mesmo também dar os parabéns ao doutor Henrique. Como sempre, os votos dele são muito precisos, claros e bastante, assim, fundamentados. Então, eu vou acompanhá-lo também. Obrigada, doutora Maria Anselma. Doutor Luiz Eduardo, por favor. Também parabenizo o doutor Henrique pelo voto, bastante preciso. Realmente, no caso, não tem nada que justifique o crédito pelo contribuinte, razão pela qual vou acompanhá-lo. Muito obrigada, doutor Luiz Eduardo. Doutor Rodolfo, alguma consideração? Mais uma vez, parabenizo o doutor Henrique também pelo excelente voto. Acho que ficou bem claro as razões que levaram ele a concluir que não teve nenhum cerceamento de defesa, que o dispositivo apontado como infringido delineia com bastante clareza a infração que o fiscal trouxe, não só na peça exordial, mas também no relato circunstanciado. Então, só mais uma vez elogiar o doutor Henrique pelo voto. Ok, obrigado, doutor Rodolfo. Então, muito obrigada a todos, né? Doutor Henrique já registrou o voto, né? Então eu estou encerrando os debates. Verificando o quórum. Iniciando votação. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Então, doutores, o AIM número... Só um momento. 4074583, o autuado Pama Mecânica e Fundição Limitada, teve o recurso ordinário, né, que veio para complementação do julgado, conhecido integralmente com julgamento de mérito e não provido. Então, com isso, nós concluímos a pauta dessa sessão do julgamento. Eu estou encerrando a sessão. Sessão de julgamento encerrada. Eu agradeço a todos pela presença, em especial ao doutor Luiz Eduardo, né, que seja sempre bem-vindo, é um prazer tê-lo na nossa Câmara. E também ao Jailson, né, que sempre nos apoia aqui no julgamento. Desejo a todos um bom dia, um ótimo fim de semana e um bom recesso, né, acho que nós retornamos no dia 9 de agosto. E peço que aguarde o encerramento da sessão. Jailson, por favor, você pode encerrar a gravação?